Ok? Aqui tá bom. Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer, né, a presença de todos vocês aqui conosco, atendendo o nosso pedido, o nosso chamamento, vamos dizer assim, para essa coletiva. E todos sabem que o motivo desse convite é exatamente em função do pronunciamento do senhor José Aprígio, prefeito da cidade, com relação ao episódio do dia 20, né, agora passado, dia 20 de setembro, para segunda-feira, aonde ele anunciou o rompimento, né, com a minha pessoa com relação à administração. Então, eu quero deixar vocês bem à vontade, só que eu quero pedir uma gentileza também, né? Vamos fazer uma situação bem rápida, que eu digo assim, bem objetiva, para que vocês saiam daqui satisfeitos. Todas as perguntas serão respondidas, e acho que a Adriana, minha esposa, né, e agradecer também a presença de várias pessoas que nos acompanham aqui. Então, já deu a dinâmica com vocês fiquem à vontade. Em primeiro lugar, só quero dizer a vocês que estou muito à vontade para discutir qualquer assunto com relação ao ocorrido na segunda-feira. Tá bom? Fiquem à vontade. Sandra. Vice-prefeito. Sandra Pereira, do Jornal da NET. Vice-prefeito, como foi que o senhor recebeu a decisão do prefeito Aprígio de anunciar o seu rompimento com o senhor? Olha, eu recebi com muita indignação, e posso dizer a você, como um ato covarde do senhor José Aprígio, não é? O destempero desse cidadão que, lamentavelmente, vive à sombra, né? Hoje ele está muito preocupado com a questão que ele tem, né, ao poder, e ele está realmente desequilibrado. E ele fez com que outras pessoas, né, participassem e me expôs de uma tal forma, de uma forma covarde. Não é? E eu não estou acostumado a fazer esse tipo de política, eu nunca fiz. E ele tem esse hábito, né, dessa covardia, que é uma faceta que eu não conheço e não conhecia. Então eu digo isso como um ato de covardia e com muita indignação, até porque as coisas não são desse jeito. Vice, a pergunta que eu fiz para o prefeito Aprígio: como que fica a sua relação institucional agora com o prefeito e também o exercício da prefeitura? Bom, eu sou prefeito, eu vice-prefeito. Afinal de contas, fui eleito, o meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2024. Queira o seu Aprígio ou não queira, eu sou vice dele, né? Não dele, sou vice da cidade. Portanto, ele vai ter que me respeitar, até pela minha experiência e pelo meu caráter, que é muito claro e definido. Ele vai ter que me respeitar. E eu continuo sendo vice. Eu não vejo outra alternativa do que continuar, até porque eu fiz uma campanha eleitoral, fui eleito pelo voto popular e tenho um compromisso na rua com os eleitores e com as pessoas que acreditaram na nossa proposta. Não é? Os votos do seu Aprígio são os meus votos. E os meus votos são os votos do seu Aprígio. Então ele tem que entender que parceria se faz, né, aliança se faz, e compromisso tem que ser honrado. Né? E eu digo sempre, e vocês estão lembrados disso, eu sou um homem, como eu digo sempre nas minhas falas, eu sou um homem extremamente objetivo. Tem gente que não gosta do meu estilo, porque eu falo a verdade às pessoas, eu não falo aquilo que ele quer ouvir. E eu disse na campanha passada, é a hora de separar os homens dos meninos. E o homem continua aqui, firme e forte. Então ele vai ter que me respeitar, eu continuo sendo vice-prefeito e vou estar na cidade andando, né? A não ser que ele me proíba de entrar em qualquer espaço público. Eu acho que ele não tem esta coragem de me proibir de entrar em qualquer equipamento público da cidade. Uma pergunta? Márcio. Boa noite, Muscarini, Márcio Cancian, Jornal Atual. O que não ficou claro, ele acabou nos revelando que uma semana antes da eleição, o senhor desistiu. O senhor desistiu, não queria mais ser candidato, e, enfim, ia retirar sua candidatura e não deixou claro o porquê. Gostaria de saber se o senhor pode falar qual foi o real motivo que o senhor, há uma semana antes da eleição, queria desistir da candidatura. Então vamos lá, não foi a última, não foi a primeira vez que eu quis desistir.
todas as vezes, os embates que eu tive dentro da campanha de São Paulo foi em cima das mentiras. Foram 4 vezes. 4 vezes eu tive a ideia de desistir. Né? E todas as vezes, não, Buscarini, pensa, né? Vamos fazer assim, pensa lá, porque ele não aceita. E para ser bem objetivo a você, Márcio, quando nós fomos, e aqui tem que deixar claro isso também, né? Acho que quem fala, nós fomos derrotados no primeiro turno. E o seu Aprígio fez uma aliança com o Eduardo Nobre, que por sua vez veio com o apoio do prefeito do Imbu. Eu havia perguntado a ele se ele tinha um acordo com o seu Ney Santos. Ele disse que não. Ele escondeu de mim mais uma vez, foi mentiroso. E vocês viram que no segundo turno, os equipamentos, que ele disse que não, o Ney só me mandou um caminhão, mandou toda a equipe, e eu não gostei dessa atitude. E disse para ele se ele tinha algum compromisso com o Ney Santos. Ele disse, não tenho, imagina, que só vai me atrapalhar. Isso é a fala dele, e tem testemunha disso, né? Nós ganhamos a eleição, ele vira para mim e fala assim, eu tenho um compromisso para deputado federal com o senhor Ney Santos. Evidente. Ganhou a eleição, agora ele vai mostrar a cara. Ele disse isso, simplesmente. Então, as minhas desistências, e eu devia ter feito. Sabe por quê? Porque aí eu estava hoje tranquilo, né, com a minha vida e não ser responsável de trazer um cidadão que é mentiroso. Agora eu lhe pergunto, e ele continua mentindo, e quero deixar claro também que o meu rompimento com ele em janeiro, fevereiro, se deu exatamente pelo mesmo motivo. Porque nós estávamos conversando a respeito do apoio da possível vinda dos... E eu me ofereci para conversar com os vereadores, ele não autorizou que eu conversasse com os vereadores. Os vereadores que não eram da base, que foram eleitos com a candidatura do Daniel Gar. Eu me ofereci para conversar. E eles vieram através do entendimento com o prefeito do Imbu. Ótimo, nós não precisávamos disso. E eu não fui pedir para o seu Aprígio coisíssima nenhuma para votar, ou voltar. Ele insistiu em cima do vice-presidente, insistiu em cima das pessoas que estavam lá, para que eu viesse. E eu fui entregar a ele um documento, claro isso também, né? Eu fui entregar a ele um documento que eu me comprometi com os funcionários públicos, porque quem tem compromisso com o funcionário sou eu. O funcionário votou no Aprígio por causa do Buscarini. E isso é claro para todos os funcionários que eles estão hoje órfãos. A esperança dele está indo embora porque o Buscarini não faz parte do governo. Não é? E eu fui entregar um documento assinado que eu me comprometi no dia 19 de fevereiro, que eu me comprometi em conversar com aquela comissão que estava se manifestando na Câmara Municipal. Quem estava lá lembra. Eu fiz a reunião, peguei os documentos e levei o seu Aprígio. Ele pediu para que eu ficasse. Buscarini, repensa, afinal de contas, como é que pode ser esta situação? Você é meu filho, olha só, Aprígio, eu vou pensar. Mas desde que o senhor cumpra com os seus compromissos. O senhor o senhor tem a fama de cumprir os seus compromissos, né? Mas politicamente o senhor está deixando a desejar. Vou pensar. Fiz uma reunião e resolvi que era hora sim de voltar, até porque ele não mandou ninguém embora, né? Ele tentou, mas então vamos conversar, vamos dar crédito ao prefeito que está chegando. Não é? O Mário de Freitas tem uma responsabilidade muito grande, porque é secretário de governo, não é? O departamento jurídico, né? E as decisões são tomadas dessa parte. Ele nunca consulta, né? Eu vou dar um exemplo, a anistia. Fala com o Buscarini, não. Aí você... E você sabe que me irrita? Você aqui também, assim acaba esquecendo. Todas as vezes que o seu Aprígio, que isso eu ia desmenti-lo, né? Mas eu não tive a oportunidade. Mas todas as vezes que ele fazia um discurso, que eu estava... Então, eu tenho conversado... Mentira! Eu tenho conversado com o Buscarini. Mentira! Ele não conversa comigo. Nunca me chamou e falou, chama o Buscarini lá para tomar um café. Vocês viram que ele disse na entrevista, eu não tenho tempo para isso. Gente, se ele não tem tempo para conversar com o vice, né? Estamos aqui outro exemplo, ele almoça algumas vezes dentro do gabinete.
Ele se preocupa em comprar comida por segurança, do que ele fala para buscar, nós vamos buscar, vamos almoçar aqui enquanto a gente almoça, bate uma conversa. Não pode, porque quem está almoçando com ele é a esposa. Eu não posso lá interromper, falar, só dá licença que o vice vai sentar. Não. Então, são essas questões que precisam ser melhor vistas. O administrador tem que ter grandeza. E ele não tem, ele tem essa dificuldade. Então, não são adjetivos, tá? São colocações verdadeiras que magoam as pessoas. Simplesmente assim. Né? E quando você vê que todas as suas ideias, ou todas as suas falas, são reaproveitadas ou requentadas, porque você falou no corredor, você fala, poxa, tem a minha chancela. Né? Eu ia desmentir, porque eu falo assim, é mentira, o senhor não conversa. Eu conversei com o Buscarini, agora ele sempre se apoia, não é? Então, eu vinha conversando com o Buscarini, não vinha conversando comigo coisa nenhuma, não é? Porque ele não abre as necessidades, ele tem, acrescento eu, ele tem vergonha de pedir as minhas opiniões, ele acha que fica ruim ele se informar, né? E eu sempre falo assim, no meu período, eu fazia desse jeito, né? Eu acho que assim vai bem. Não, cara, deixa que eu resolve e sempre desconversa. Então, por que eu vou lá? Né? O seu filho, em 9 meses, entrou na minha sala uma vez. Depois eu converso com o Buscarini, que eu estava conversando. Depois eu converso com o Buscarini. E acabou. Foi a única vez. A relação de vocês já era assim dos senhores? Já era assim na campanha? Muito pelo contrário, era muito cordial. A gente estava sempre conversando, assim, conversando na campanha. Impondo ideias, né? Não, conversava muito no carro, olha, assim, assado, né? Olha, contávamos um pouco, falávamos um pouco, até quando íamos para um encontro, né? E em um determinado bairro, eu mostrava, olha, seu filho, construímos essa escola, construímos essa creche, fizemos o asfalto, né? Então, na minha fala, eu vou relembrar o bairro, por exemplo, do Escândia, do São Judas Tadeu e outros bairros, né? E ele falou, então, aqui, até dando subsídio a ele, porque como ele não tem nada feito na cidade, a não ser os prédios, não é? Ele não tem nada para mostrar. Ele tem um cara que é uma vitrine, né? Isso incomoda, isso é arrogância, isso é, como se diz, mimado, a palavra que ele usa aqui é o quê mesmo? Vaidade, né? Você acredita, né? Você não seria uma pessoa vaidosa, só para encerrar? 40 prédios construídos. Vocês ficaram vaidosos, mas os 40 prédios que eu fiz foi de escola, de creche, de maternidade, de saúde, da escola Amor Perfeito. Não é? Eu tive uma das brigas com o seu Aprígio, brigas assim, uma discussão. Colocaram na cabeça do seu Aprígio que tinha que fechar a escola Amor Perfeito, cara. É brincadeira um negócio desse? Quem comprou a briga? Buscarini. Sabe por quê? É a menina dos meus olhos. A escola Amor Perfeito é um legado. Passaram-se prefeito e ela continua lá sozinha, isolada. E o compromisso com o seu Aprígio era de dar prioridade ao Amor Perfeito. Eles iam mudar, iam pegar o prédio para montar. Eu virei um bicho. Aí nós arrumamos com o Carlinhos uma emenda, Carlos Aratini, de 600 mil reais para reformar, mas o projeto não tinha. Vai para uma outra área da educação e não vai para o Amor Perfeito. Com a possibilidade de ter que trocar para poder reformar, modernizar. Não é? Então, chegar a esse ponto. E eu não sei. Né? Ele não consultou, ele não perguntou. Não é? Então, é aí que me deixa extremamente estarrecido. Buscarini, tem volta essa relação? Oi? Tem volta não, essa depois relação? ele já disse. Quando alguém chega para você e fala assim, o Buscarini ou fulano, a partir de hoje, é meu inimigo. Mas você queria que tivesse volta? Hoje? Não tenho a mínima vontade de conversar com o seu Aprígio, até porque a ferida está muito exposta. Né? O seu Aprígio sabe do erro que cometeu, e ele não vai ter essa humildade que diz que tem, né? De reconhecer o seu erro. Para ele, esse retorno será uma derrota. E as pessoas que o bajulam, que contam as mentiras, porque vale mais para o seu Aprígio uma mentira qualquer do que ser verdade do Buscarini. O Buscarini hoje é a pessoa mais odiada dentro da prefeitura. E isso vai acontecer, né? As fofocas. E tem gente festejando. Olha, graças a Deus, esse cidadão saiu, esse político não sei o quê, este velho, né? Que a gente recebe todo, né? Que eu sou velho, que eu sou esclerosado.
eu sou autêntico. Eu digo, e o duro, na verdade, né, quando você tem história, quando você tem passado, né, você não pode subestimar ninguém. Eu não confundo medalha 19 de fevereiro com medalha Laurita Ortega Mário. Até porque muita gente não sabe nem quem é Laurita. E eu tive a honra, já disse isso no matrimônio, de ser beijados e muitos anos por Dona Laurita. É um espelho. Então, respeito os meus cabelos brancos e os meus 68 anos de idade.